Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, o local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, e ao meu lado eu tenho a Gabi e a Isa, e hoje nós comentaremos o sexto episódio da 11ª temporada do MasterChef Brasil, que foi exibido nessa terça, 2 de julho. Fique até o final, pois também temos confessionários para avaliar e fofoquinhas, porque esse cast está entregando, e assim como o MasterChef não teve convidado, a gente também não tem convidado, a gente está entre a gente, então a gente pode criticar o programa um pouquinho ainda mais, se ele merecer. Oi, Isa. Oi, Gabi. Estão prontas para mais um episódio? Boa Oi, noite. prontíssima. Então vamos lá. Na prova classificatória, nós tivemos a primeira caixa misteriosa da temporada, onde os participantes tiveram que se dividir em duplas, como bem desejarem. A Ana Paula Padrão até falou: escolham seus aliados, porque já vinha aí uma twist onde eles tiveram que se enfrentar em duelos. Depois de dividir os ingredientes da prova entre si. E aí, Gabi, o que você achou dessa prova? Porque o povo pensou que ia fazer prova em dupla com um amiguinho, no final das contas, estava enfrentando ele para não ir para eliminação. Gostei da prova, gostei da twist. Eu acho que a Caixa Misteriosa, ela sempre é legal, porque como é uma prova muito clássica do programa, talvez os próprios participantes se coloquem uma pressão a mais, né? De estar ali fazendo uma caixa misteriosa. Eu acho também que essa twist pegou eles de surpresa, e como já tinha esse elemento da divisão dos grupos, né? Onde eles estavam tendo ali já um pequeno enfrentamento entre os dois grupos, eles acabaram se unindo assim, acho que mais rápido do que o normal, né? Porque, embora esteja recém no começo do jogo, esse novo elemento fez com que eles se unissem em grupos, né? Então, eu acho que fazer com que eles acabem competindo ali contra o colega, que é uma das pessoas com as quais eles já estão próximos, já estão unidos, trouxe um elemento assim bem legal para a dinâmica da prova. E eu achei também muito legal essa dinâmica deles terem que escolher os ingredientes ali, dividir e tal. Achei, inclusive, que eles dividiram bem na paz, talvez justamente por estar com um amigo, né? Não teve ali nenhuma disputa muito grande por ingredientes. Mas eu acho que isso já mostra se a pessoa consegue ter uma linha de raciocínio ali para montar a receita dela, para criar um prato, né? Ou se ela vai pegar coisas que ela gosta, mas que aleatoriamente não combinam entre si. Então, eu gostei bastante, tanto da twist quanto da prova em si. Eu gosto desse tipo de coisa, sabe? Assim, que pega os participantes desprevenidos. Aquela que, aquela prova de equipe que troca o capitão também, sabe? Eu acho bem legal, assim. E eu gostei, sim, da twist. Eu achei que foi um episódio inesperado, sabe? Isso de também dividir a taxa foi bem legal. Não deu briga, né? Mas teve gente que ficou com prato ruim porque não tinha vegetais, né? Outros que só tinham muita carne, não deixou nenhuma carne para o outro. Eu achei bem legal. Gostei muito dessa nova ideia. Acho que pode ser uma nova favorita aí. Eu achei a prova interessante porque, assim, colocar aliado contra aliado é sempre a coisa boa, né? Porque o programa mostra para eles que, por mais que eles tenham entrado em grupo, só um vai ganhar o MasterChef, né? Em 10 temporadas, né, que já tem vencedores do MasterChef, não tivemos dois vencedores, né? É sempre um vencedor. Uhum. Só o MasterChef mais que premia dois, né? Então, assim, a temporada amadora e a profissional, a gente se acostuma a uma pessoa só levantar o troféu. Nunca teve empate, nunca teve essas coisas. Então é bom mostrar isso porque eles estão muito unidos. Eu espero que eles. Não quero que eles assim se briguem. Se brigarem será bom. Mas eu espero que eles se espalhem mais, porque isso pode deixar o programa um pouco maçante pra gente se for rival, porque a gente não tá em Survival, a gente não tá aí no limite, né? Que é tribo contra tribo, um contra o outro. E dá pra ser amigos, amigos, Masterchef à parte, né? Então, assim, dá pra ver. Eu concordo com a Gabi falou que teve muito na paz disso. Talvez se tivessem sido rivais, entre aspas, teria apimentado um pouquinho mais. Mas foi interessante pra mostrar isso. Dizer que, olha, por mais que você goste daquela pessoa, aquela pessoa é a sua rival. Você vai ter que ganhar dela pra chegar longe na competição e vencer o Masterchef. Então, pra mim, essa twist foi boa e dá um sacode. E também foi bom ver que os pratos dos duelos
por mais que todo mundo tivesse o mesmo ingrediente em todas as caixas misteriosas, e a partir de como a divisão aconteceu. Então isso diminuiu bastante qualquer chance de o povo entregar o mesmo prato, a mesma vertente do prato, né? Porque nem todo mundo pegou o mesmo ingrediente, porque foi dividido e todo mundo dividiu de um jeito e você não tinha que disputar com todo mundo, só com o seu duelo. E tanto que nisso ficou uma divisão ainda aconteceu, que foi a de que se os pratos fossem ruins o suficiente para ir para a eliminação, as duas pessoas iriam, e foi o que aconteceu, mas não aconteceu no caso de dois pratos serem muito bons e subiram ao mezanino, porque eu acho que os jurados não viram pratos que fossem maravilhosos ao ponto, né, de sair subindo de dois em dois. Eu achei essa prova assim bem interessante por causa disso. Deu para ver que é uma prova que eles têm que ser criativos, né? Porque além de ser pego de surpresa com o duelo, é pego de surpresa em pegar os ingredientes e ter que dividir meio a meio, e você tem que se virar e mostrar do que é capaz. E algumas pessoas se destacaram, né? Foram boas, outras pessoas nem tanto, mas tivemos pessoas de mezanino e só não tivemos vencedor. E isso fica uma crítica para mim, porque o MasterChef, quando quer, o MasterChef dá uma vitória para uma pessoa dentre os melhores pratos, né, de duelos. Já aconteceu isso. Porque isso gera pin. E Ana Paula Padrão faz questão de falar desses abençoados pins toda semana, mesmo eles não valendo nada. Mas é uma vitória. Então isso para mim só mostra um pouco como a prova classificatória é desvalorizada. E a prova eliminatória tem muito mais valor para o programa em si. E era para ser o contrário, porque se você ganhou a primeira prova, você merece um agrado melhor, porque ninguém quer ir para eliminação. Mas tanto a prova eliminatória dura mais, dá PIN, dá vantagem, dá tudo, então a pessoa tem que saber equilibrar de, às vezes, pensar, para eu conquistar os jurados e conquistar o público, talvez, com uma carreira de influencer, eu tenho que ir muito para a prova de eliminação e ganhar provas de eliminação, né? Mas fica aí essa crítica que todo ano a gente faz, mas todo ano não acontece nada. Mas antes de continuar, já que a gente não teve um vencedor, né, da prova em si, nem cabe a gente dar PIN, a gente só dá os destaques daqui a pouco, mas eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, toda quinta-feira falando da nova temporada do MasterChef Brasil, então vamos avaliar com 5 estrelas onde puder ser avaliado, nos indicar para os amigos, curtir onde tiver que ser curtido, e é isso. É fã de reality show? Venha ouvir aqui o Extra Podcast. Voltando ao programa, agora o nível subiu um pouco. E o subiu bem, porque foram muitos pratos elogiados, porque na prova de eliminação os participantes tiveram 1 hora para prepararem uma versão atualizada de pratos clássicos, como coquetel de camarão, salpicão de frango, truta à la belle menu. Eu não sei se eu falei certo, eu não sou da França, gente. Aqui na Paraíba é um pouco longe da França, então eu não sei direito. E o pavê. O que cada um tinha que fazer foi decidido por sorteio. E aí, Gabi, o que você achou desses desempenhos? Porque aí, como você falou que semana que vem espera que eles já estejam familiarizados, esse povo da eliminação mostrou que alguns já estão e muito. Então, eu gostei também. Eu acho que o nível agora começou a subir. E aí, agora, nesse momento, eu acho que algumas pessoas de fato mostraram mais criatividade, né? Os pavês ali desconstruídos, a Andrea, né, que fez ali o salpicão dentro de uma tortinha. Então, acho que aqui o pessoal conseguiu já sair um pouco mais da caixa e fazer algumas coisas assim bem gostosas, né? Bem executadas e um pouco mais criativas. A única coisa que eu senti assim um pouco, e aí eu quero ouvir também o que vocês pensam sobre, mas eu tive assim a sensação, enquanto eles iam provando e falando, que não tinha tido muitos pratos assim incríveis e tal. E aí no final, quando eles vão fazer meio que o apanhado geral da prova, eles falam tipo, nossa, vai ser muito difícil, tava tudo muito bom, pouca gente errou e tal. E não foi a sensação que eu tive, sabe? Uh, assim, não que as coisas estivessem todas muito ruins, mas também não que tivessem todo mundo, tipo, nossa, muito bom, sabe? A ponto de ser tão difícil assim de escolher. E aí, eu não sei qual foi a sensação de vocês. Mas, no geral, eu gostei. Eu acho que o pessoal conseguiu fazer um bom trabalho, principalmente pensar em coisas diferentes, assim, não simplesmente reproduzir o prato, né? Tem que botar criatividade para falar alto, é uma coisa que o público tá querendo desse cast. E vocês, o que achou dessa prova aí? Que foi uma prova de sorte que as pessoas tinham que cozinhar o que sortearam. Eu gostei também, viu? Eu achei que foram clássicos, assim, bem clássicos mesmo, né? E não clássicos, tipo, clássicos franceses, assim, sabe? Era uma coisa, foram pratos que a gente tem na nossa
culinária brasileira, né? Então, quem nunca comeu um salpicão, quem nunca comeu um pavê, eu nunca comi camarão, mas eu já vi isso, né? Então, assim, a truta, né, o peixe, é uma preparação clássica, assim. Eu nunca comi com esse nome, mas eu sempre comi peixe desse jeito. Minha mãe sempre fazia assim, e eu nunca soube que esse era o nome. Então, a hora que eu vi o episódio hoje, eu fiquei até, assim, encantada de saber que minha mãe, aqui no interior de São Paulo, a gente, né, uma casinha bem normal, assim, de família de classe média, comia esse tipo de prato aí sem saber que tem esse nome chique. Então, assim, eu gostei muito. Achei também que deu para a galera mostrar um pouco mais de técnica, é, e também escorregar, né? Eu discordo da Gabi quando ela falou da questão dos pavês. Eu achei todos os pavês péssimos, horríveis, assim, essa história de desconstruir, assim, é, eu acho que foi a Paola que falou uma vez que a desconstrução do prato não é só você jogar tudo ali e colocar numa tacinha, sabe? Assim, ele tem que seguir uma linha, ele tem que lembrar o prato original. E eu acho que as coisas, principalmente os pavês, assim, né? Ficaram longe do que é um pavê real. Nenhum deles tinha nenhuma crocância, tipo bolacha, né? Aí a ai, gente, meu Deus, esqueci o nome da mulher, meu Deus do céu. A A Helena? jurada, a Helena, A minha Helena. Nossa Senhora. A Helena falou que não estava molhadinho, né? Então, assim, antes de desconstruir, as pessoas precisam pensar no que faz aquilo ser daquele prato, né? Então, eu acho que essa parte aí ficou um pouco a desejar. Mas, nenhum deles, né, do pavê foi eliminado ali. Mas, de uma forma geral, eu achei a prova bem legal. Acho que o nível deu uma alavancada ali, né? E eu espero ver esse pessoal voando mesmo, assim. A gente não quer ficar vendo, né, água de salsicha, essas coisas, né? A gente quer ver bons trabalhos, né? Então, tá na hora mesmo do pessoal começar a mostrar realmente a que veio, assim. Eu acho que esse episódio consolidou isso. Não, e desse episódio que eu acho interessante é porque o formato que tava do episódio, de que ter que escolher e sortear, no caso, o prato que ia fazer, era total uma prova que devia ter tido um vencedor, né? Porque quem tá acostumado no MasterChef, a pessoa que venceu mandar cada um cozinhar alguma coisa dali do que tava, né? Tava muito esse formato da pessoa que venceu ditar, olha, você faz isso com salpicão, você faz isso com pavê, porque o MasterChef adora fazer isso, né? Pegar o vencedor da prova anterior e botar pra fazer as coisas da prova da eliminação. Então acho que o programa poderia ter dado um vencedor por causa disso, mas fica com a questão da sorte também, né? Porque reality show, gente, também tem que ter o fator sorte no meio. Sorte do prato que pegar, sorte de quem tá enfrentando, né? E foi bem interessante porque eu já quero começar elogiando primeiro porque eu achei que os pratos estavam bonitos, tanto que quem saiu com um prato belíssimo. Eu achei todos os pratos bonitos, bem empratados, assim, nem todos, né? Porque o da Karine, pra mim, tava meio elogiado. Eu falei, gente, não tava tão bonito assim, não. Podia estar gostoso, mas não tava bonito, não. Mas tinha uns pratos que eram bonitos, que assim, que eu olharia, eu encararia, sabe? Assim, pela cara. Se o gosto já tá 100% bom, não sei. Quando a Gabi falou isso de que não achou, mas eu achei que as avaliações foram bem positivas, porque ficou uma sequência de elogios muito grande, né? Não teve nada apoteótico, mas tiveram alguns comentários fortes para alguns, né? Como pro Roberto, e eu achei que seria eliminação no deslize, e quase que foi, podemos dizer assim, que foi um deslize do que aconteceu na eliminação, mas foi um nível bem interessante, porque a gente não é acostumado a ver provas de eliminações do MasterChef, onde é um detalhe muito grande que não seja salgou demais, faltou sal ou ficou cru. Né, a gente segue muito por essa tabelinha, né, do que elimina uma pessoa do MasterChef. Principalmente a gente vê a temporada passada, teve muito disso, a outra temporada também. Porque nunca é comum a gente ver, tipo, nossa, foi muita gente fazendo tudo direitinho, não teve muitos erros graves, mas ia ser por detalhe até vir a avaliação de quem foi eliminado. Quando a Isa falou isso do desconstruído, também que a Paola disse, eu acho que se não me engano foi ela mesmo, e a parte do desconstruído também, porque o Juan falou que ia entregar um prato desconstruído, né? Mas eu lembro que o Fogaça já falou algumas vezes algo como que não gosta quando participantes falam isso, porque parece que ele não sabe cozinhar e vai entregar qualquer coisa parecida, né? Então, assim, o Fogaça já começa a desconfiar muito, e a gente viu que o Juan não teve um desempenho muito bom, ele ficou no quase, né? Da eliminação mais uma vez. Então, eu acho que quando a pessoa vai fazer uma coisa desconstruída, tem que ter cuidado. Porque o prato dele ficou um pouco fora do que foi pedido, e isso gerou um debate nas redes sociais depois com o resultado. Mas eu achei que a prova foi bem legal. E quando eu vi a Andrea com o salpicão, eu pensei que os jurados iam jogar para ela o plot comida de mãe.
né? Porque salpicão é uma comida que você faz em casa, salpicão é uma comida que você come numa festa Uhum. no final de semana que uma mãe faz, né? Pra servir a mesa que uma avó faz. Então, é um plot que uma chefadora pega quem é mãe, né? Dá esse plot pra pessoa, exaltar uma semana e daqui a algumas semanas eliminar ela pelo mesmo critério, comida de mãe, né? Então a gente sabe que É verdade. é uma coisa que acontece. A gente lembra que até que a Lorena, da sexta temporada, teve aqui. A gente falou isso de comida de mãe. Ela falou que era uma coisa que não queria, né? Era que o programa vendesse ela assim, mas vendeu ela assim. Ela não ganhou, mas chegou na final, né? Mas ela foi muito com isso também, de comida de mãe. E todo ano tem alguém que o programa fala: ah, sua comida, comida de mãe, comida de mãe. Aí quando elimina, fala: ah, sua comida tava boa, mas não é nível MasterChef, né? Então, se a Andrea receber esse comentário, infelizmente, pode dar ruim pra ela. Queria falar só sobre essa questão da desconstrução, né? Eu acho também que ficou muito batido, sabe? Assim, a gente tá com 10 temporadas aí e a gente sempre vê essas coisas desconstruídas. E assim, eu acho que já tá, é isso, tá batido, já tá manjado, sabe? A gente não, não a gente, né? Mas as pessoas, de forma geral, não engolem mais essa coisa de, ah, é um prato desconstruído, entendeu? Porque essa desconstrução aí, ela tem que ter um embasamento e tal, né? Não estou querendo dizer que os pratos que a gente viu estavam sem embasamento. O que eu estou querendo dizer é que o conceito de desconstruído já está, não desce mais, entendeu? Então, se não desce na gente, que somos pessoas normais, imagina os chefs que trabalham com isso, né? E como eu tinha falado que a Sim. Andrea não estava com plot de mãe, e se isso não cair no colo ela não vamos saber porque, olha, ela venceu a prova e foi a primeira participante a conquistar 2 pins nessa temporada, né? Com Larissa, Pamela e Roberto no alto desempenho, aí já Juan, Thaís e Vinícius foram os piores desempenhos e a Thaís foi eliminada. E aí, Gabi, o que você achou destes resultados? Tanto da Andrea começando a colecionar pin, como a Thaís indo para casa. Sim. Bom, primeiro, só complementando assim a situação ali da desconstrução, eu concordo muito. Acho que tem jeitos e jeitos, né? Por exemplo, o da Georgia, assim, eu achei bem ok a forma como ela fez, né? Em compensação, tem gente que faz, tipo, que as coisas dão errado e daí a pessoa vai chamar de desconstruído. E aí realmente eu acho que é um problema, né? Uma coisa é a pessoa já intencionalmente fazer algo nessa lógica, né? E outra coisa é a pessoa errar o prato e daí querer chamar de desconstruído. E uma outra coisa totalmente aleatória também, que é a primeira vez que eu vejo pavê sem bolacha, né? Porque para mim, pavê, até hoje eu só conhecia pavê com bolacha. Eu também. E enfim, nenhum deles usou bolacha, né? Eu acho que não sei se não tinha bolacha no mercado ou se eles teriam que fazer, e daí é mais difícil fazer bolacha, talvez, do que fazer bolo, enfim. E aí, a outra coisa aleatória que eu ia comentar, mas é porque não é a primeira vez que acontece, e toda vez que acontece eu fico surpresa, é que eu não sei o que acontece, se as pessoas ficam nervosas ou. Mas por que que ninguém consegue fazer uma maionese de primeira lá naquela cozinha? Porque assim, não é um negócio tão difícil fazer uma maionese, sabe? Não, não é difícil, E né? É verdade. tipo assim, cara, bate a maionese na mão, então, tipo, eu não sei, mas na minha casa sempre foi muito normal bater a maionese na mão, sem precisar de mixer, de liquidificador, enfim. Então, não sei se é a minha mãe que tem um jeito diferente de fazer maionese, mas, enfim, o dia, próxima vez que vier um participante aqui, eu vou perguntar, ou se alguém quiser nos responder nas redes sociais, o que que acontece com a maldita da maionese, porque não é a primeira vez, ninguém nunca consegue fazer maionese de primeira lá. Enfim, sobre os resultados, eu gostei da vitória da Andréia, eu achei bem legal ela colocar o salpicão dentro da tortinha. Eu provavelmente não ia gostar da comida, porque eu não gosto muito de coisas agridoces, assim. O meu agridoce, ele é bem seletivo, são poucas comidas agridoces que eu gosto. E então provavelmente eu não iria gostar, mas eu acho que para quem gosta é muito. Deve ter ficado bem gostoso, assim. E sobre a eliminação, eu achei que foi justa também, porque, assim, eu sei que é sobre o que a pessoa cozinha no dia, mas era uma pessoa que vinha, tipo, constantemente já errando nas coisas, e não era errando por pouco, era errando por bastante, né? E tu tem um negócio que
o jurado fala que tem gosto de sabão, realmente não tem como comer até o final, assim. Então, acho que a eliminação foi super justa, assim, embora a pessoa parecesse ser muito querida, assim, mas, né, enfim. Eu acho que a eliminação foi aquele negócio de, assim, o que estava ruim mesmo, né? O que estava incomível, porque por mais que os pavês ali não tivessem muito pavês, né, não fossem muito pavês, assim, eu acho que daria para comer, né? Eles estavam gostosos, como uma sobremesa ali, é, e o molhinho mesmo com gosto de coco deve ter ficado bem difícil mesmo. Então eu acho que foi isso, assim, sabe? A percepção dos jurados para fazer essa eliminação. Eu concordo, sim, eu acho que faz sentido. É, eu sempre vou concordar, né? Porque a gente não come as comidas, então. Mas, eu gostei também da vitória da Andréia, achei que foi bem legal, sim. Eu não gosto muito de salpicão, mas eu fiquei com a vontade de experimentar, viu? Fiquei. Nossa Senhora, achei que tava com uma cara, não sei, uma carinha diferente. Eu queria comer aquelas arteriais lá. Achei muito legal também a mensagem que ela deixou, né, sobre o Rio Grande do Sul, então, de entregar aquela vitória, né, pro povo do Rio Grande do Sul. Fiquei bastante emocionada, assim, também assistindo, sabe? A gente viu tanta tragédia acontecer, né? Então, não é uma coisa que vai mudar a vida das pessoas lá que estão precisando de ajuda, mas eu fiquei tocada, assim, com a mensagem, né, e como ela mora lá, eu acho que deve ter é, pegado bem no coração dela, né? Olha, eu acho que sobre a vitória pode ter ficado no detalhe, né? Porque, como falei, pratos elogiados. E também vai do gosto de cada jurado, né? Também o gosto pessoal de cada jurado, de cada ingrediente, de tudo. E a Andrea em si, gente, tava precisando de uma nova vitória, porque depois que ela ganhou o primeiro PIN, ela deu uma murchadinha, né? Ficou até em risco em alguma semana. Então ela deu uma caída e agora deu uma levantada. Porque se a gente parar pra pensar como o MasterChef adora falar de PIN, atualmente tem muito participante ainda, mas se a gente parar pra pensar, a gente diria, por exemplo, a Andrea é a atual favorita, porque o MasterChef bota como favorita aquelas pessoas que têm mais PIN, né? Por isso eu digo que é injusto a pessoa ganhar a prova classificatória e não receber nenhum PIN também, era pra ter uma pessoa com PIN ali no mezanino. Mas tá aí. Na parte da eliminação não tem como contestar, tanto que foi a parte que eu mais queria falar e que eu mais botei observação aqui, que é um textinho grandinho. Não vem textão, não, brincadeira, mas na parte da eliminação é que não tem como contestar, porque assim, se a gente pega o histórico geral do programa, sempre se vende o MasterChef, que é um reality show culinário, e o carro-chefe do MasterChef é o quê? O sabor, né? Tem que estar gostoso, tem que estar um melhor sabor e etc. O Juan, por pior que tenha sido o desempenho e saiu da proposta em si da prova, a gente já sabe que tem um histórico do MasterChef que algumas pessoas não entregam o que foi prometido, mas conseguem ficar, que nem os bolos que pedem alguns andares, algumas pessoas não entregaram e conseguiram passar, né? Tem isso no histórico do MasterChef, por exemplo. Ele não entregou muito o que foi pedido, o prato dele não estava ruim de sabor, como os jurados falaram, né? Os jurados já deram essa cartada ali para ele, ó, não estava ruim de sabor, pois a Thaís, mesmo com um prato muito bem apresentado, achei o prato dela bonito, me deu vontade de comer, mas tinha algo com gosto de sabão. Gente, isso pra mim já é oficializar a eliminação. Por quê? Aí eu vejo algumas pessoas dizendo, eu achei injusto a Thaís sair, eu achei injusto o Juan ficar. Gente, vocês vão no restaurante, vocês preferem comer um prato que não tá tão bonito, mas gostoso, ou um prato que tá bonito e com gosto de sabão? Porque eu não quero comer sabão. Se eu quisesse, eu botava detergente na minha comida aqui em casa mesmo e comia. Eu acho que se o MasterChef tivesse eliminado o Juan com uma pessoa que entregou um prato que um dos elementos do prato tem gosto de sabão, seria um precedente enorme, porque a gente ia dizer, gente, e a culinária? Então quer dizer que no MasterChef você pode errar o ingrediente ao ponto de parecer sabão, de parecer uma coisa que não é comível. Então abre muito essa margem e as pessoas ficam cegas por ranço, por não gostar de participar de tudo, a gente também tem que aceitar. Eu achava a Thaís uma querida também, mas é regra do jogo, como a Gabi falou, né? Às vezes a pessoa não tá num bom dia, não tá numa semana legal, ou num deslize, pode acontecer isso, mas infelizmente é o que tem que acontecer. Não foi uma coisa tipo pontual, que é como a gente já viu, como eu falei no começo, que sal e falta de sal são bem relativos. Algumas vezes o MasterChef elimina gente que salgou demais, porque quem entregou sem sal diz que é só botar um salzinho que o prato melhora. Um prato salgado você não tem como melhorar assim de imediato, né? Então tem uma coisa ou outra, mas não tem como ela ter ficado. Talvez se ela entregasse o molho com gosto de sabão, ela tivesse ficado. E o Juan teria sido eliminado, porque o Juan também tá aí numas quedas bem grandinhas, né? Porque tá aí entre os piores algumas semanas, mas foi isso que aconteceu de resultados, e para mim todos os resultados foram justos. Como a Isa disse, os jurados provam, então se o de André estava mais gostoso, mereceu vencer. E o da Thaís foi muito bem explicado pra gente. Só quem tá reclamando, gente, desculpa falar, mas não assistiu o MasterChef ontem. Porque foi bem explicado o motivo da Thaís ser eliminada desde a hora da avaliação do prato dela, e dava pra entender que o Juan também ficaria, porque o mesmo critério quase foi usado com ele pra falar na coisa. Pelo menos tá gostoso, tá saboroso, tá dando pra comer. Então é isso.
Se fossem pratos completamente fora, mas sabor tem que ser o maior critério do MasterChef. E o empratamento tem que vir em seguida, porque, né, a gente tem que ver também coisa bonita, mas coisa bonita com gosto ruim não vai vencer, né? Agora, nós vamos falar do que tá na rede, e eu peguei alguns comentários, né, sobre as redes sociais do episódio, que botaram assim, que foi assim, ó, estranho. Na hora de mandar para eliminação foram 2 pessoas, mas se teve 2 pratos bons, só mandaram um para o mezanino. Não achei justo. Essa pessoa concordo com ela também, não achei justo. Aí já tem outro comentário assim. Já merece um processo se diz que um vai ser eliminado e outro sobe no mezanino. Então tem que cumprir. Não interessa se tá ruim os dois. Não sei se os formarem direito vão processar o Masterchef por uma promessa, né, não feita no mezanino. Mas as pessoas estão. Tá vendo como o Masterchef tá muito passional, né? O povo tá muito com os ânimos à flor da pele. Gente, mas essa é a graça. Não é porque 2 pessoas estão competindo que você tem que entregar só um prato ruim e o outro tem que entregar um prato pior, né? Se os jurados acharem que os dois têm que ir para eliminação, é porque realmente o gosto e o preparo e as coisas não estavam. A gente tem que confiar nos jurados. Como é que a gente reclame dele? Na maioria das vezes, a gente tem que confiar nos jurados, porque eles são renomados, a gente não. Né? Mas lá, teve outro que botou assim. Considero errado pedir ajuda ao mezanino. Achei que o Juan seria eliminado. Aquele doce não era um pavê. Já a Thaís merecia mais uma chance. Errou o molho, mas os camarões estavam bons. Aí eu falei, camarão com molho de sabão? Né? Aí a pessoa estava mais uma É, cega pelo ranço, né? Porque a Thaís merecia uma chance, mas vamos puxar um flashback, gente, que a chance ela ganhou naquela semana que ela ia saindo. Se lembra que o Jacão falou, você ganhou mais uma chance? O Jacão foi algum jurado. Ela ganhou uma chance, não fez por merecer ganhar uma terceira chance no programa. E teve um assim, torcendo pelo dia que um jurado comeu um cabelo. Galera cozinhando e batendo o cabelo em cima da comida. Ai, gente, como eu reclamo isso todo ano, porque não eles não cozinham com touquinha, né? A Eliane levou um esculacho na temporada dela porque o cabelo tava quase batendo na bancada, mas todo ano tem alguma pessoa com cabelo grande, com uma barba grande. E eu duvido, gente, que em 10 anos de MasterChef não tenha achado um cabelo numa comida. Talvez não no prato principal que foi pro jurado, mas talvez o prato que eles levam os jurados provar ali para gravação, né? É o que pode ter é. acontecido. Ah, será, gente? Deve ter, né? Deve ter uns cabelinhos voando lá, tenho certeza. Eu queria que fosse recorrente para assim eles usarem touca, gente. Não, não acontece nada. Gente, ele tem que comportar como tá no restaurante, com touca, né? Agora, vamos passar para o momento treta, porque todo ano, não, toda semana tem, né? Porque durante um confessionário, o João Vitor demonstrou querer que o Juan fosse eliminado e ele não pareceu ser tão good vibes quanto nos outros episódios. Eu fiquei curioso. Eu até comentei no Twitter que se o João Vitor tava assim com o Juan por algo que aconteceu, ou ele tava tomando as dores da Larissa na treta que já perdura aí um ano, né? E ele respondeu no Twitter, gente, falando que era outra coisa. Ele respondeu e não respondeu, mas eu respondi com a nossa famosa frase que as DMs do podcast estão sempre abertas, a minha, da Isa, da Gabi também. Quem quiser explicação pode mandar. Participantes, vez ou outra, de outros anos, sempre mandam versões de fofoca pra gente. A gente não conta, mas a gente fica atualizado aqui pra quando um dia que puder contar, a gente contar, né? Mas Gente, a gente seria não interessante ver. põe no ar. Eu juro pra vocês, a gente não põe no ar. A gente não põe no ar. O que acontece no nosso grupo fechado, fica no nosso grupo fechado. Mas é curioso, não é não, Isa? Já que você tava falando aí, ó. É uma fofoquinha aí. O que seria, então, esse outro motivo que até o João Vitor, que é bem good vibes, às vezes quase não fala no programa, queria uma eliminação do Juan? Ah, gente, a gente vê que o Juan, assim, parece ser bem combativo, né? Ele parece ser aquelas pessoas que não levam desaforo pra casa, que fala na cara mesmo, né? Falou lá na cara da Larissa que não gostava dela. Então, deve ser coisa de convivência mesmo, né, gente? Porque não dá pra agradar todo mundo, né? Então, do mesmo jeito que talvez o jeito do João Vitor não agrade todo mundo, o jeito do Lua também não agrade, né? E vamos contar que essa temporada aí tem o dobro de participantes, né? Então, é um potencial aí pro dobro de três. Gabi, você, o que tá achando aí desse atrito, que é um atrito que a gente não esperava? Coisa interessante, né? Tá vindo de gente que a gente pensou que tava quietinha, mas não tá, ó. Então, eu não sei o quanto isso ainda vai render, né? Porque eu acho que o João não é uma pessoa que tem perfil assim para ser barraqueiro, né? Então eu não sei até onde isso vai render, mas eu acho que o Juan ali é uma pessoa que talvez possa vir a ter atrito justamente com mais pessoas, né? Porque não foi a primeira e ele parece ter uma personalidade assim, talvez um pouco mais difícil de se conviver, né? Então,
fico ansiosa e aguardo as cenas dos próximos capítulos, né? Porque o Juan até fez um comentário no Twitter e marcou a Larissa e o João, né? Então, assim, as coisas É, esquentaram. Ele até comentou que não guarda nada pra falar no DEP. Gente, o DEP que ele chama é o do confessionário, que a gente chama aqui confessionário, porque como ele cresceu em reality show com o nome confessionário, a gente fica, né? Ele botou assim: eu não guardo nada pra falar somente no DEP. Eu falo direto para a pessoa e no final sou cancelado. Ih! Mas aí nossas DMs estão abertas, Juan, Larissa, João. Contem pra gente o que está acontecendo. Cheguem aqui, sentem do nosso lado, nossa bancadinha aqui pra contar pra gente por mensagem. Quem sabe um dia vir aqui no podcast falar da treta aqui com a gente, porque semana passada o Franklin veio aqui e falou diretamente da treta dele com o Álvaro, né? Com um comentário que ele fez no Twitter também, que repercutiu até em páginas de fofoca do Instagram. Antes da gente passar por destaques do episódio, a gente chegou numa parte que já era comum a gente trazer aqui, que a gente passou um tempinho sem trazer, mas chegamos nos confessionários, que é como o Kekan falou, são os depoimentos de cada um. E a Isa se aventurou a fazer uma contagem de confessionários e vai explicar aqui pra gente agora como ela fez e como é a situação. E vale lembrar que os confessionários são aqueles momentos que os participantes aparecem dando depoimentos sobre alguma coisa no episódio, sabe? Que eles estão preparando uma coisa, aí corta pra eles na salinha falando alguma coisa. Isso a gente chama de confessionário, que é como se fossem os próprios participantes narrando o programa, onde a Ana Paula Padrão, que é a apresentadora, fica apenas numa parte mais direcionada a ela, e o resto do programa e da condução fica com os participantes. Tanto que quem fala mais, a gente acaba chamando de narrador, porque usam muito a fala daquela pessoa para narrar o episódio. Então vamos lá, Isa, fala pra gente aí dos confessionários, do que dados vocês trazem pra gente. É isso. Tô me sentindo muito estatística, viu? Foi um trabalho árduo, assim. Precisa ter muita atenção, né? Para o episódio pausando para contar. Mas sabe que isso me ajudou também a guardar o nome de algumas pessoas que eu ainda não tinha ligado, né? O cara crachá ali, sabe? Então, hoje a gente tem algumas pessoas que estão liderando aí a questão dos confessionários, né? A gente tem disparado a Larissa, a contagem total dela até hoje está com 55 né, confessionários. Também temos ali a Andréia e Pamela com 44, cada uma delas. E depois disso a gente tem a Laura com 38. Tem o Vitor também com 40, o Juan com 39. E mais ou menos por aí, assim. Em contrapartida, a gente tem a pessoa que menos tem confessionário até hoje, né, dos que estão até esse último episódio, que foi o Lucas, só com 11 confessos. Então, a Gabriela também, a Gabriela C. Cunha, né, também está com 11 confessionários. Então, olha só a discrepância, né? Se a gente pega ali Gabriela e Lucas até o último episódio com 11 confessionários e a Larissa com 55, né? Então, assim, bastante diferente, né? Eu vou falar o nome de todo mundo e a contagem certinha que a gente tem aqui. Não está em ordem alfabética, tá, gente? Já peço perdão aí, vou melhorar isso. Vamos lá, então. Queridos participantes, a Larissa está com 55, a Andréia tem 44, Pamela também 44, a Laura está contando com 38, a Karine 36, o Vitor 40, o Juan 39, o João Vitor 27, a Thaís 33, Georgia com 35, José Roberto com 29, a Alzileide com 18, a Thaís com 19, o Roberto com 18, Vinícius 16, Pietro também 16, a Gabriela P, 24, a Gabriela Cunha 11, Lucas 11 e a Renata 20 confessos. Olha aí, as pessoas com os confessionários. E é interessante porque, assim, gente, confessionário é muito importante para gente saber que, às vezes, tem os extremos. Tem as pessoas que falam muito direto e que servem o que a produção quer para botar no episódio. Então a pessoa acaba virando uma narradora porque é desenvolta em câmera. Quem gosta de falar brincando que é a escola Eduardo Prado, né, de postura diante de câmera, porque ele narrou muito a temporada dele também, né? Mas eles pegam muito o que a pessoa falou. Às vezes a pessoa pode ir longe, mas é porque a pessoa pode ser um perfil mais tímido e não falar muito coisas que são usáveis, assim, não que não se falem as coisas erradas ou falem coisas ruins, mas são coisas que não são boas de se encaixar, né? Não, e a pessoa acaba não falando tanto, mas pode chegar longe, pode vencer uma temporada, etc. Mas, especialmente esse MasterChef, que está sendo gravado com a temporada no ar, isso pode ser interessante porque pode ser a produção já direcionando a gente para pessoas favoritas, né? Que podem chegar a ganhar mais provas mais para frente, e podem, assim, uma aposta de que possa vencer, pode abrir margem para várias interpretações, assim, a nível de quem gosta de analisar narrativas de programa.
Mas não é uma fórmula certeira. O MasterChef não segue uma fórmula hoje em dia 100% que dá para dizer que quem tá falando muito vai chegar na final, né? Porque, por exemplo, o Rafael falou muito na temporada dele e ele foi semifinalista, né? Ele foi para a Laís e a Fernanda que foram para a final. Então, tem algumas coisas que podem ser levadas em conta, mas eu acho que tem esse direcionamento para ver perfis de confessionários. Porque ao mesmo tempo que o confessionário usa algo do participante para a gente detestar o participante, né? Com comentários mais ácidos, eles podem usar os comentários do participante para a gente gostar de determinado participante. Depende tudo do que está ao ar. Como, por exemplo, o confessionário da Larissa falando que não sabia se queria. Ela queria que o Juan ficasse, mas ao mesmo tempo queria que ele saísse. Para mim, Larissa, desculpa, mas é você querendo que ele saia. Porque se você quer que ele indeciso e você bota uma opção que quer que saia, então para mim é 50-50%, não. Quer que seja eliminado mesmo. Mas isso pode levar a algumas interpretações, tá vendo? Então, tudo depende de como é colocado. E vale salientar também que alguns comentários supostamente podem ser colocados antes do tempo e depois do tempo. Então, ninguém sabe como é que pode ser casado tudo, mas confessionário é muito importante para a narrativa. Se você falar muito no programa, pode ser usado contra você, mas se você falar pouco ou não souber se portar dentro das câmeras, porque é um reality show, vai ser usado pouco, como é o caso do Lucas, né, que tá bem sumidinho, coitado, né? Mas é o que tá acontecendo aí. Gabi, tem uma coisa para falar desses confessionários que já temos até agora? Acho que vocês pontuaram tudo perfeitamente, assim, né? E eu acho que com esse formato do programa essa temporada, né? Onde eles foram divididos em dois grupos e acabou que em alguns programas a gente viu só algumas pessoas, então também isso acaba interferindo nessa dinâmica, né? Da gente conseguir conhecer bem todo mundo e se aprofundar um pouquinho mais, assim. Com o tempo a gente vai vendo mais e a gente vai vendo porque, né, confessionários, tudo pode acontecer. Semana que vem pode ser uma pessoa que tá falando muito sendo eliminada. Tudo pode acontecer no MasterChef. É reality show. Mas vamos lá. Vamos pro destaque do episódio que toda semana nós, os convidados, quando tivermos, traremos nosso destaque do episódio do MasterChef Brasil. O critério é único e exclusivo de cada um de nós, ou seja, podemos trazer qualquer participante com base no que o nosso coração mandar. Lembrando que o destaque pode ser positivo ou negativo. A pessoa aparece com a fotinho, mas a gente só descobre na hora que ouvir, né? Então vamos lá. Gabi, para você, quem foi destaque desse episódio e por quê? Eu vou dar o destaque dessa semana para Geórgia. Eu achei ali que aquela puxada dos jurados nela. Enfim, eu não sei. Eu fiquei com a sensação de que vem algum plot por aí, sabe? Eu não sei nem explicar direito, assim, mas eu fiquei com a sensação de que a forma como a história dela se desenrolou nesse episódio e tal, vem alguma coisa daí. Eu acho, sinceramente, que a Georgia é uma aposta da produção, tá vencedora. Já posso, você ouviram primeiro aqui no Extra Podcast. A gente não sabe spoiler, não sabe nada. Mas pelo enredo que ela tem, tanto que a Georgia, terceiro destaque da semana aqui nela, do episódio, hein? Georgia não para de subir nas pesquisas aqui com mais um Gente, destaque Georgia, positivo. a Georgia teve um confessionário que ela não falou nada, que apareceu ela fazendo os estalinhos da Wandinha, sabe? Eu achei aquilo E chamaram até de muito Wandinha, né? Ela, né, cinema. A É, nossa Wandinha da gastronomia. Foi cinemático assim, o negócio. Isa, e pra você, quem é destaque do episódio? Vai manter voto na Georgia ou vai trazer uma segunda pessoa? Não, eu vou trazer a Andrea, com certeza, assim. Eu achei que a vitória dela desse episódio foi muito legal, assim, eu gostei demais, sabe? Eu gosto da Andrea, assim, de graça, sabe? Desde o começo, então, eu até comentei com vocês, lembra quando a gente estava assistindo as audições, eu comentei sobre ela, e eu achei que essa vitória dela foi muito importante, assim. Acho que foi mais expressiva do que a primeira, porque ela teve uma curva aí, né, ruim. Então, ela se recuperou desse, né, dessa deslize dela aí. Eu também queria falar um pouquinho da Larissa. Eu não vou colocar ela como destaque, assim, mas quase destaque. Porque foi um dos primeiros elogios que ela recebeu, gente. Essa menina estava recebendo só Paulada até agora. E aí o coquetel de camarão dela foi super bem elogiado, assim. Aí achei legal também a gente deixar aqui que. Porque as pessoas ficam muito marcadas pelas coisas ruins que elas fazem, né? Então é bom a gente lembrar elas das coisas boas também.
Aí fica a menção honrosa, mas semana passada teve 5, né, destaques, semana até agora teve 2. E a gente vai manter no 2 ainda, porque meu destaque também vai ser a Andrea. Como ela conquistou o segundo PIN, já começou a ficar aí com pintas de favorita. Como eu falei, gente, favorito no sentido de que o MasterChef vende quem tem mais PIN como favorito. Então a Andrea já tem 2, né? Então a Andrea conseguiu ganhar numa semana que ela não estava bem no começo da semana, não estava bem nas outras provas passadas das semanas anteriores. Então ela veio aí, ganhou um fôlego, entregou um salpicão muito do bom, e do bonito e do gostoso, né? Porque ganhou a prova. E para mim isso é o suficiente para ser um destaque do episódio, porque foi quase uma redenção dela, né? De imediata já. Então eu espero que ela continue mantendo esse nível e continue rendendo, porque ela parece também ser uma querida, né? Assim, tem muita gente querida que parece assim, nesse cast, mas é isso. E com base que tem tanta gente no cast, você conseguir já 2 vitórias, né? Com 20 pessoas ainda, né? Então tá rendendo coisa boa e também tá se destacando porque enquanto tem pessoas que estão mais sumidas fazendo pratos bons e medianos, está se destacando porque fez pratos que já estão aí com merecidos, como falaram, né, ela fazer um brinco, fazer o par de brincos dela agora. Quero ver ela se na semana que vem chega mesmo, usando um pin cada orelha, seria interessante. Mas, Seria icônico. Ela é uma querida mesmo, eu também gosto é, muito dela. parabéns a Georgia e a Andrea, nossos destaques do episódio. Semana que vem, quem vai ser destaque? Vamos ver. Só ouvindo para descobrir. Mas é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. Nossas redes sociais estão na descrição. Semana que vem tá de volta comentando mais MasterChef Brasil e querendo saber mais das tretas que estão acontecendo. Então, até lá e tchau. Tchau.